Então, vamos lá, vamos começar nosso estudo hoje do livro A Gênese. Nós já estamos no capítulo 14 da Gênese, é sobre os fluidos. Já estamos no item 6. Então, nós vimos que a matéria, né, tangível, como nós a conhecemos, ela é apenas uma modificação dos fluidos, no caso do fluido cósmico universal, né? O que é o fluido cósmico universal? É o elemento primário de tudo que existe. Tudo começa ali. Então, o fluido, lá na sua constituição inicial, ele é completamente intangível e imponderável. O que significa isso, né? Intangível, que nós não podemos tocar. Imponderável, que não tem peso, né? Não tem forma. Isso que é imponderável. E esses elementos, eles vão se agrupando, se aglutinando, e em algum momento eles vão adquirindo uma forma, uma ponderabilidade, igual uma fumaça. Vamos imaginar uma fumaça, mas uma fumaça já é uma coisa muito ponderável, né? E muito tangível. Se formos analisar em termos de fluido cósmico universal, mas lá na sua origem, né? Que seria o fluido do elemento espiritual mesmo. Então, os fluidos, é o que nós estudamos, que os fluidos espirituais, que são invisíveis para nós, que são, por exemplo, né, os cenários do mundo espiritual, que André Luiz, ele nos revela, né, a cidade lá de nosso lar. Malvina, oi Malvina. Então, em nosso lar, o que tem lá, né? Tem casa, tem flores. Malvina, estamos falando dos fluidos, tá? E dessa diferença de vibração de cada um. Então, quando nós estamos falando assim, desse mundo espiritual, nós ainda estamos falando de fluidos, apesar de serem espirituais, de fluidos que ainda tem ponderabilidade, sabe? Só que é uma ponderabilidade, vamos dizer assim, ele para os fluidos que estão na sua mesma vibração, certo? Mesma frequência, vamos dizer assim, mesma dimensão. Então, nós desencarnamos, aí gravitamos, né? Subimos ou descemos, porque existe uma lei, né? A lei da gravitação universal, e nós estamos sujeitos a ela, né? É uma das leis da natureza. Então, conforme o nosso peso vibratório, nós vamos subir ou vamos descer, e vamos como um balão. Aí chega num ponto, nós paramos ali, e outro balãozinho do mesmo peso, né, da mesma frequência, ele vai e fica ali também. Então, o que acontece com a desencarnação? As pessoas vão gravitar todas para a mesma faixa do seu peso vibratório, né? E aí, lá nós vamos ter um cenário, né? Cenário que, por exemplo, em nosso lar, o André Luiz nos revela muitas coisas.
E como que isso é composto? Por fluidos, que nós vamos chamar de fluido espiritual. No entanto, o espírito mesmo, o espírito puro, ele não tem nenhuma ponderabilidade, né? Porque ele não tem perispírito mais. Então, agora o item 6, ainda ele vai falar dessa constituição da matéria, né? Porque o fluido cósmico é o mundo material, digamos assim. Então, o item 6. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Está perguntando. Quem que conhece? Ninguém, né? Porque a matéria, os filósofos e depois os primeiros filósofos, né? Porque filosofia é uma forma de você ficar meditando sobre um assunto, construir um raciocínio. Então, os filósofos começaram a pensar, né? Tipo assim, eu pego, né, uma varinha, né? Vamos supondo que isso aqui é uma varinha, corto ela no meio, né? Depois, cada metade eu corto no meio, depois no meio, no meio, no meio, vou cortando, cortando, cortando. E aí? Chega num momento que eu ainda não consigo mais dividir, então eles concluíram que ia chegar num ponto que não dava mais para dividir, que seria então o átomo, né? Átomo significa indivisível. Só que a ciência atual já descobriu que o átomo ele se divide, né? E então ele tem núcleo, ele tem elétrons, e abaixo do átomo tem ondas, tem fótons, né? Luz. Então, o que que nós sabemos da matéria, né? Sabemos nada. Então, ela talvez seja compacta em relação aos nossos sentidos. E é verdade, ó. Quem aqui, por exemplo, né? Então, eu estou pegando aqui, né? Nessa canetinha, estou pegando, né? E para mim, ela é compacta, ela é um corpo sólido, certo? Para mim, ela é um corpo sólido. Mas, para o raio-x, ela não é. O raio-x atravessa ela de boa, né? De boa. Então, ela é com relação ao meu sentido do tato aqui. Então, ela é compacta. Mas também já se provou que nós não tocamos a matéria. Parece que nós tocamos, mas não é possível tocar a matéria. Nós chegamos bem pertinho, mas não há toque aqui. Existe um abismo entre o meu dedo, o último ato do meu dedo, e o primeiro dessa canetinha, entendeu? Prová-lo-ia a facilidade com que a atravessam os fluidos espirituais e os espíritos, aos quais não fornece maior obstáculo do que o que os corpos transparentes oferecem à luz. Então, ele faz aqui, ó. Tem uma nota, né, aqui, da editora, porque isso aqui foi escrito antes de sabermos algumas coisas que hoje sabemos. Então, o editor, né, que é a Federação Espírita Brasileira, diz o seguinte: hoje sabemos que a matéria parece ser compacta e impenetrável, em razão da repulsão elétrica que existe entre os átomos que a constituem, impedindo que os seres e objetos materiais se interpenetrem. Isso que eu acabei de falar. No mais, a massa do átomo se concentra no seu núcleo. Seríamos, então, um grande aglomerado de moléculas. A massa realmente está no núcleo. Nos elétrons é mais uma energia, vamos dizer assim, né? Magnética, é uma coisa que nós temos como compreender como que isso funciona, né? Então, esses elétrons, então, o átomo ele tem um núcleo, que é onde está a matéria, e tem os elétrons em volta, né? Como se fosse o Sol e os planetas,
planetas seriam os elétrons. Então, o que ocorre? Esses elétrons, que eles estão numa distância imensa do núcleo, eles repelem o outro elétron, né? Porque átomo com átomo, né? Então, por exemplo, aqui, o último átomo da minha mão com o último átomo dessa canetinha, na periferia deles tem os elétrons, os meus elétrons, os elétrons da canetinha. O que acontece? Os elétrons, eles se repelem, como se fosse um ímã que repele, é o contrário do ímã. Então, por isso que não tocamos, porque senão a matéria entraria dentro da matéria, né? Então, os fluidos espirituais, eles atravessam tranquilamente o nosso corpo, né? Nossos corpos são, assim, para eles, né? Transparentes como um vidro, por exemplo, para a luz, né? Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, né? Então, lá no primitivo, o fluido cósmico é etéreo, totalmente imponderáveis que nós estávamos falando, né? A matéria tangível, essa que nós tocamos, né? Ou pensamos que tocamos, né? Nos relacionamos, vamos dizer assim. A matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização. Do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode voltar ao seu estado primitivo, quando deixam de existir as condições de coesão. Vou dar um exemplo dessa modificação de coesão, né, dos átomos. Nós temos a água, né? Aí tu coloca a água no congelador, o que acontece? Ela era líquida, ela fica sólida. Mas ela vai ficar sólida enquanto existir essas condições, né, de temperatura, que mantém ela ali sólida. Se você pega aquele gelo, coloca numa chaleira, ele derrete, daqui a pouco ela vai vai deixar de estar no estado líquido e vai passar para o estado gasoso. É a mesma água, mas só que ela está em outras condições de ponderabilidade. Então, o fluido cósmico é isso. É sempre a mesma, é sempre o mesmo fluido primitivo, só que em diferentes condições de coesão dos seus elementos. Quem sabe mesmo aqui, porque isso tudo aqui são ponderações, tá? Isso aqui são raciocínios, gente, filosóficos, misturado com ciência, porque a filosofia antecede a ciência, não é? Antes de um cientista descobrir, por exemplo, a cura para alguma doença, penicilina, por exemplo, antes ele começou a filosofar em cima, ou seja, elaborar raciocínios. Mas será que se eu fizer isso misturado com aquilo outro, né? Então, a mesma coisa aqui, né? O espiritismo. Então, essa é a maravilha da doutrina, porque ela é ciência, filosofia e religião. Então, a filosofia nos permite ficar fazendo esses questionamentos que são muito necessários. A religião que se afasta da filosofia, ela também vai se afastar da ciência, porque ela para de pensar, né? Então, olha só, que é um raciocínio filosófico. Quem sabe mesmo se, no estado de tangibilidade, a matéria não é suscetível de adquirir
uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares. Ele está, a gente chama de lucubrando, né? Está imaginando. Certos fenômenos que parecem autênticos tenderiam a fazer supor esse estado. Ainda não conhecemos, senão as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis, que nos permitirão compreender o que se nos conserva em mistério. Então, não é mais aquele mistério que a Igreja Católica nos algemava. Não, é um mistério porque nós não conseguimos ainda avançar em ciência. Mas sabemos que existe uma explicação lógica, científica, filosófica para aquilo. Sabemos que existe. E então, aí a ciência progride, porque aí você vai buscando caminhos, né? Buscai e achareis, né? Batei e abrir-se-vos-á. Então, é isso, né? Então, agora, nós vamos falar sobre o perispírito, formação e propriedades do perispírito, certo? O que é o perispírito, né? Quando nós desencarnamos, nós nos vemos num cenário muito parecido com o que nós tínhamos quando encarnados. O nosso corpo é igual, tocamos assim, nós somos tangíveis, mas o nosso corpo ficou lá no cemitério, já apodreceu, nem tem mais o corpo. Então, que corpo é esse, né? Então, é um corpo que ele está formado e preparado para que nós venhamos a nos relacionar nessa dimensão, que nós chamamos de mundo espiritual. Mas ele ainda é matéria. Ele tem certas propriedades, né? Então, nós temos o corpo de carne, nós temos o perispírito e nós temos a inteligência, que é o espírito, princípio inteligente. O princípio inteligente, ele não fica solto, ele fica envolvido por elementos próprios do planeta onde o espírito está realizando as suas experiências. E então esse envoltório ele é material, né? Com relação a nós, ele seria semimaterial, a nossa dimensão aqui, né? Então, vamos ler aqui, o item 7. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido, né? Em torno de um foco de inteligência ou alma. O que é a condensação, né? Então, é isso, né? Aquela fumacinha, quando ela se condensa, ela fica visível, né? Ela se aglutina. Então, o perispírito é esse fluido cósmico universal que se condensa em torno de um foco. Que foco é esse? Princípio inteligente. A alma, né? Porque o que é que somos, né? Quando nós temos que fazer esse raciocínio. O que eu sou? Quando nós ficamos pensando, né? O que eu sou? Eu sou minha mão? Né? A minha individualidade está nas minhas mãos, meus dedos? Não, porque eu posso perder as minhas mãos e eu vou continuar mantendo a minha individualidade. Está nos meus cabelos? Absolutamente não. Está nos meus órgãos internos? Também não. Principalmente nós mulheres, quantas vísceras nós vamos perdendo
ao longo da existência, né? Útero, operação, tirar o útero. E nós continuamos com essa essência, né? Essa inteligência, esse princípio inteligente. Então, onde que nós nos localizamos aqui no nosso corpo, né? Aonde que esse princípio inteligente se localiza? Onde será, né? Nós ficamos pensando, isso é um raciocínio da filosofia. Então, há quem diga que nós nos localizamos no cérebro, né? Na região ali da lóbulo frontal, glândula pineal, seria essa região em que a nossa identidade estaria localizada. No entanto, existe uma outra teoria que a nossa identidade está localizada no plexo cardíaco, no coração. Porque quando nós vamos falar assim, às vezes até a pessoa arrogante, vamos imaginar um arrogante, que ele fala assim, eu sei tudo, né? Eu sei tudo. Já viram a pessoa falar assim? Ele não bate aqui na cabeça, eu sei tudo. Ele quando nós queremos assim, mas eu, né? Nós nos dirigimos para o nosso coração. Já prestaram atenção? Eu não vou, né? Nós fazemos assim. Eu mesmo não estava lá, entendeu? Ninguém fala assim, eu não estava lá, eu não fui, não. Eu não estava lá. Eu vi, depois que a gente fala com esses olhos, mas então, a nossa identidade, nós localizamos no coração. Lembrando que o coração é o primeiro órgão que se forma no útero da mãe, né? E que ele parece uma flor assim aberta, sabe? Começa a bater ali. E então as informações do mundo espiritual, elas vêm todas para o coração primeiro, né? Então é o coração que guarda os nossos planos, está no coração, que guarda as nossas histórias, aquilo que nós podemos lembrar ou não, né? Está no coração. Nossa, E olha, me fala em um contato que você acha que perdeu. Como é que é? Você vem bem aqui, ó. Eu não entendi, fala. Vai. Júlia? Quem? Júlia? Põe aí o Rafael. Meu Deus, desliga o microfone. Júlia? Você está perguntando alguma coisa? Oh. Tá vendo? Então, o que acontece, né? É isso. A nossa identidade, ela está no coração, gente. Por isso que quando nós ouvimos a voz do coração, nós acertamos. Mas existe uma ligação direta, né? Do coração com o cérebro, com a glândula pineal. O coração, ele irriga diretamente a glândula pineal, né? Há uma via direta. Então, existe essa conexão, cérebro, coração, né? Mente e emoção, né? Que um dia nós vamos entender isso melhor. Então é isso, né? O perispírito é essa condensação, né? Desse fluido em torno daquilo que nós somos, né? Esse foco aqui de inteligência ou a nossa própria alma. Já vimos também que o corpo carnal, né? Esse corpo que nós tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Então, é o mesmo princípio, só que o corpo, ele é muito mais condensado do que o perispírito. No perispírito, a transformação molecular
se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Então, quando nós falamos que o mundo espiritual ainda não é nosso lar, essas dimensões para onde o espírito gravita, nós estamos falando uma grande verdade. Ali ainda é um mundo material, só que num estado diferente. Oi, Ivone. Só que num estado diferente, não é? Oi, Ivone, tudo bem? Oi, boa noite, desculpa o atraso. Nossa, que cabelo lindo, todo de azul. Uai, não é junina? Mês da negócio junino? Tô de xadrez. E aí fiz rolinho, fiz dedinho no cabelo. Olha só. Não tinha nada para fazer, fiquei fazendo arte. Pois é, você veio essa aqui para Três Marias, tem muita coisa a fazer, eu tive que limpar quintal. Tinha nada a fazer, fiquei fazendo arte, fiquei fazendo rolinho no cabelo. Pois é. Né, amiga? Então, nós estamos falando... Eu estou preocupada com a Rosalba, com o Emílio, com a Laô, porque se eles forem pegos entregando comida na rua, eles vão pagar multa de 17 mil reais. Jura? Minha filha, não foi aprovada essa emenda lá na Câmara Municipal de São Paulo? Foi aprovada ontem à noite. Nossa, mas está um redevula em São Paulo, a Igreja Católica, as pessoas que têm... Gente, eu estou perplexa, eu quase não dormi à noite, preocupada. Foi aprovada uma lei. Foi aprovada uma lei. É coisa... Meu Deus, tem nem o que falar sobre isso, né? Fazer muita prece. Boa noite, Malvina, Magna, Júlia, da Boa noite, Ivone. Boa noite. Boa noite, Ivone. Boa noite, Júlia. Então, gente, nós estamos falando aí, né, dos fluidos, do perispírito, e que então, como diz aqui, né, o corpo perispirítico e o corpo carnal, eles têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Então, repetir aqui o que eu estava falando, que quando nós dizemos que o que nós chamamos de mundo espiritual ainda não é o mundo espiritual, né, é uma dimensão em que a matéria ela está num estado diferente, né? Assim como tem a água congelada, a água em estado líquido, a água em estado gasoso, então é a mesma coisa, né? Como se o corpo fosse a água no estado sólido, né? Um gelo, aí o perispírito seria a água e o espírito, né? Não seria nem esse estado gasoso, né? Porque qual seria a forma do espírito, né? Os espíritos dizem que seria uma flama, assim, um fóton, né? Uma luz. Quanto mais o espírito vai evoluindo, mais o perispírito dele vai ficando rarefeito, né? Vamos dizer assim, imponderável, mais ele vai se tornando energia. Por isso que os espíritos superiores nós chamamos de espíritos de luz, porque eles aparecem como uma energia luminosa mesmo, né? Luminosa. Eu sempre conto a historinha aqui de um amigo meu, que ele é todo fã do Emmanuel, né? E aí, ele é todo fã do Emmanuel para cá, Emmanuel para lá, e aí ele disse que ele teve um sonho, né? Lá uma vez, e que ele estava tipo num corredor, assim, com várias pessoas, assim, de cada lado, e ele estava todo, assim, alegrinho, porque o Emmanuel iria passar ali, por aquele corredor, então eles estavam todos entusiasmados, esperando o Emmanuel passar, né?
Aí ele ouviu assim, o Emmanuel, né? Só que, quando passou por ele, assim, no sonho, ele viu uma espécie de uma libélula brilhante, numa velocidade tão imensa que ele não viu nada, igual uma Fórmula 1, assim, pequenininha, passou, né? Então, é isso, né? É essa imponderabilidade, né? Então, imagina esse nível de desagregação das moléculas para depois formar um corpo de carne, né? É complexo, não é fácil, nem é simples, né? Mas é matéria ainda, né? Matéria. Então, o item 8, do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Espírito, princípio inteligente, tá? Então, do meio, que meio? Né? O planeta, aonde ele está realizando seu processo de experiências naquela fração de tempo. E nós sabemos que os planetas, eles têm várias esferas que são concêntricas, né, dimensionais. Por exemplo, a Terra, ela é formada de várias esferas concêntricas. O que significa concêntrico? O mesmo centro. Então, tem ali um núcleo, que é uma coisa bem densa, menos denso. Aí chega a crosta, que é onde nós estamos, né? Tem uma certa densidade. Aí nós já vamos para o umbral, né? Menos denso, aí vai menos denso, que são as esferas. Dizem que teríamos em torno de 7 esferas da Terra, né? Sendo a crosta da crosta para baixo, 2 esferas, e da crosta para cima, 4 esferas. A crosta seria a terceira esfera. Entenderam? Então, a 7ª esfera é a esfera dos espíritos altamente evoluídos que dirigem o nosso planeta. Não é? Quando Jesus vem à Terra, ele fica lá, na 7ª esfera. Vai vir aqui. Imagina que ele vai vir aqui. Ele não vai, ele já veio uma vez, tá bom, né? Ele se projeta aqui. Como? Hoje nós já temos mais ou menos como saber, né? Porque pelo fluido magnético, né? Isso aqui que nós estamos nos comunicando, pelo magnetismo, isso é fluido magnético, gente, que permite a projeção, né? Da imagem, da voz, do sentimento, tudo. Então, se nós aqui já adquirimos essa tecnologia, imagina o Cristo, né? A condição que ele tem de se projetar é algo assim inimaginável para nós, né? Mas para aqueles espíritos, princípio inteligente, que estão no seu processo normal de evolução, está no planeta X, como é que vai ser o perispírito dele? Porque o perispírito é que vai se relacionar com aquelas, tanto com a dimensão mais sutil, quanto com a dimensão material, né? Fazendo essa ligação do corpo, que aquele princípio inteligente vai ter para poder fazer experiências mais específicas, ele precisa de um corpo, de carne, né? O nosso é desse jeito, né? Não sei como que é em outros planetas. Então, aqueles que vêm para a Terra, eles vão absorver dos elementos da Terra para formar o perispírito, né? Então, isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes, é do ambiente. Por isso que quando nós entramos num ambiente pesado, de uma psicosfera que nós chamamos, né?
cheia de mágoa, cheia de ódio, aquilo, se não tivermos cuidado, nós podemos absorver como uma esponja, né? Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos, evidentemente. Olha aqui, dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra. Imagina o planeta Júpiter, né? Muito mais evoluído que a Terra. Como sendo um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, nós não podemos querer chegar lá em Júpiter e enxergar as pessoas lá, porque lá, provavelmente, o corpo físico deles é mais etéreo do que o nosso espírito aqui, né? Então, ele diz assim, ó, dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciado, ou seja, muito mais imponderável, muito mais leve do que aqui. Com certeza. Lembrando que em Júpiter existem tempestades de ácido, né? Tempestades magnéticas. Por que isso? Por conta de que os seres que lá vivem, eles evidentemente que se nutrem de energias, né, poderosíssimas. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, imagina chegar lá em Júpiter, a gente era derretido antes de chegar assim, virava pó, né, esse nosso corpinho. Com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre. Não dá para ficar visitando Júpiter. Ah, eu sonhei que estava em Júpiter. Não estava. Não poderiam nele penetrar com o perispírito que os reveste. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde ele vai habitar. Então, se nós ficarmos assim, bem bonzinho, aquelas almas maravilhosas, e aí tá, já fizemos todo o progresso na Terra, agora nós vamos viver onde, né? Vamos viver em Saturno, tá? Aí o perispírito vai, nós vamos ter que nos despojar desse perispírito e construir, elaborar um outro perispírito lá, que seja compatível com aquele planeta. Entendeu? Isso aí. Então, acho que vocês estão entendendo, né? A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Não podem. Então, interessante, né? A dona Ivone Pereira, ela tinha sonhos e ela disse que ela gravitava, né, para regiões e ela via coisas tão belas. Ela viu quanta harmonia, beleza, esses utensílios mesmo que nós temos nas nossas casas, que é de uma beleza, assim, uma beleza sem ser algo assim, vamos dizer, não é algo que nos fira, né, a vista, não, é de uma harmonia, como uma flor, de uma imponderabilidade, uma coisa linda, né? E então ela julgava que ela estava em outro planeta. E aí o Charles, que era o guia espiritual dela, falou assim: não, Ivone, você não está em outro planeta. Você está numa dimensão da Terra, mas uma dimensão mais sutil, uma esfera mais leve, né? Então, também, muitos eventos que nós pensamos às vezes serem
ETs, né, seres de outros planetas, naves espaciais, tal. Muitas vezes são esses seres, né, dessas outras dimensões, que ficam momentaneamente tangíveis para nós, mas que pertencem à Terra. Outras esferas pertencem à Terra. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável, com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Então, lembra que nós falamos daqueles pessoas que desencarnam e o perispírito é pesado, né? Por quê? Porque eles não podem ir gravitando. Por isso que naquela parábola, né, do rico e do pobre, que tem o Lázaro, né, que era pobre, tem um rico. Aí tem um momento, ambos desencarnam, o Lázaro gravita para uma região mais leve, e o rico, ele gravita, porém ele desce, né, para uma região de sofrimento, muito mais densa. E aí, então, é falado para ele que não é possível transitar de um mundo para outro, né? E, evidentemente, que esse rico ficou com aquela ideia de que ele estaria na punição eterna, porque essa sensação de punição eterna, às vezes é necessária para o espírito, né, se recolocar no caminho, né, em algum momento, né? Sofrimento, ele faz isso, né? Então, por isso que nós temos essa ideia do inferno como sendo uma punição eterna, porque espíritos que reencarnaram e que reencarnam diretamente dessas regiões de sofrimento, eles trazem consigo a ideia de um inferno eterno. E aí eles passam isso, né? Ou de um purgatório. E como a maioria de nós viemos de lá, é fácil para nós aceitarmos essa ideia de inferno, de purgatório, porque já tivemos lá muito tempo. Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Então, são esses espíritos que mais facilmente são vistos pelos médiuns videntes, certo? Mais fácil de ver a quem? A esses. Igual eu falei do Emmanuel. Emmanuel é uma libélula, um facho de luz. Então, muitas vezes nós vemos, né, eu vi o doutor Bezerra direitinho, assim, não. Você pode ter sentido a presença, né, aquele amor, aquela energia amorosa, aquela inteligência te envolvendo, mas ver assim, né, ver, olhar, um Divaldo Franco provavelmente veja, né, que é um claro evidente, mas uma evidência dessas básicas, assim, o que nós iríamos ver seria uma luz mesmo, né? Uma luz, espírito de luz. Esses espíritos cujo número é avultado, ou seja, é grande, a grande maioria são desses espíritos que o perispírito mais parece um corpo, né? Permanecem na superfície da terra, na crosta, como os encarnados, julgando-se entregue às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Certo? Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal, apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como um nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus,
sem deixar, por isso, de ser nobre. Então, imagina, é como um espírito superior encarnar no planeta, é como nós descemos no fundo de um lago cheio de lodo. Nós vamos precisar de um escafandro, que seria para o espírito superior, né? Esse escafandro, né? Porque imagina o que é para eles a psicosfera da Terra. É um mar de lodo, de lama mesmo, né? Então, eles precisam se despir daquela leveza que eles têm, colocar um escafandro para se protegerem e vir. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra. Manifestar-se seria aqui, no caso, se tornar visível, se tornar tangível, se materializar. Na época de Abraão, que ele pensava que falava com Deus, com quem que ele falava, né? Com os espíritos encarregados do progresso ali da Terra, e que ficavam nas imediações, né? Não tinham que ficar o tempo todo dentro do lodo lá, então eles ficavam assim numa região um pouco mais leve, de vez em quando vinham ali, falavam com Abraão, davam as orientações, falavam com os profetas, mas então eles supunham que estavam falando com Deus, né? Mas eram os espíritos orientadores nossos, que deixavam eles pensar que era Deus, não tem problema, né? Isso não é importante. Então, é assim, né? Ao invés, às vezes, deles encarnarem, eles vinham, se faziam tangíveis e visíveis e depois retornavam, né? Então, é assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre estes. Agora, é muito duro para eles encarnarem, sabe? É doloroso, viu? Quando fazia 50 anos que o doutor Bezerra tinha desencarnado, estavam fazendo lá uma festa no mundo espiritual, e aí, em algum momento, Celina, né, que é o espírito que representa Maria de Nazaré, se corporificou entre eles e disse que ele acabava de ganhar uma espécie de um diploma, vamos dizer assim, né, doutor Bezerra, e que ele estava apto a gravitar para mundos mais evoluídos do que a Terra. Não precisava mais ficar na Terra. E então aquele era o presente de Maria de Nazaré para ele. E ele então, ele disse assim, ele pediu para Celina, disse que agradecia profundamente, mas ele queria permanecer na Terra com os seus irmãos em humanidade até que o planeta se regenerasse, né? E então, desde então, ele fica conosco, em razão do seu livre-arbítrio, como muitos outros espíritos que vêm, que ficam nos ajudando, nos orientando, né? São os líderes, né, da humanidade. Então, tais espíritos trazem consigo não o invólucro, né, do mundo onde eles estavam, mas a lembrança, por intuição, das regiões de onde vieram, e que em pensamento eles veem. São videntes entre cegos. Então, eles se lembram, né? Então, é isso, meus amores. Deu para entender mais ou menos o nosso estudo sobre perispírito? Deu sim. Deu para entender, sim. Deu, né? Por isso que é importante, né? Ler Livro dos Espíritos, ler Gênesis, porque nós temos que ir aprendendo também, né? Para até nos sairmos de algumas situações, sabia? Isso vai nos ajudando lá na frente. Vai aparecer uma situação que nós vamos precisar desse conhecimento. Então é isso, Magna, você faz a nossa oração? Faz sim, meu amor, faz sim.
Então tá bom. Senhor Jesus, nós agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pelos estudos de hoje, pelos ensinamentos, agradecemos por nossa vida, nossas vidas, e pedimos também ao Senhor que nos acompanhe, que nos proteja, que nos esclareça a cada dia mais para que possamos seguir a vinha do bem, né? Pedimos que olhe pelo ICEAL, que olhe pelo paz e harmonia também, que proteja toda essa seara que segue a Jesus. Pedimos as elucidações da vida que a gente precisa nessa encarnação e agradecemos, Senhor, por todos os amigos, pelo nosso lar, por estarmos recebendo essa luz todos os dias da semana, que é um aprendizado constante, e que não nos turve disso, não nos prive desse aprendizado, e que proteja todos nós e os nossos amigos lá de São Paulo que estão tentando alimentar os pobres e famintos da rua, das mazelas que tem. Pedimos por eles também, para que possam continuar fazendo o serviço que fazem, que ajuda as pessoas, sim. Pedimos que os ampare e os proteja por todos sempre, que assim seja. Que assim seja.